E dá mais uma olhada nessa questão aqui, ó. 7 menos, abre parênteses, menos 4, fecha parênteses, elevado a 3, dividido por, abre parênteses, menos 4, fecha parênteses. Para você, o valor dessa expressão é igual a A, B, C ou D? Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o Professor Pi e aqui apresento para vocês, todos os dias, um novo conteúdo de matemática. E se você gosta de matemática e desse tipo de material, já deixe o seu like neste vídeo e não deixe de se inscrever no canal e passe a fazer parte dos nossos estudos. Maravilha? Então, venha resolver! E antes de resolvermos juntos essa expressão, eu gostaria que você fizesse o seguinte, tentasse resolver ela para mim e depois postasse aí abaixo nos comentários o valor que você encontrou, o passo a passo que fez e também a alternativa que marcou. Letra A, menos 3 fatorial elevado a 2, ou letra B, menos 3 duplo fatorial elevado a 8 sobre 4, ou letra C, 81 elevado a 1 meio, ou letra D, menos 729 elevado a 1 terço. E vamos ver se você acerta mais essa expressão. Maravilha? Aqui vamos diretamente resolver. E vamos resolver agora. E aqui, como se trata de mais uma expressão numérica, para se resolver, devemos lançar mão do nosso PEMDAS. O PEMDAS, como sempre apresento, antes de resolver as expressões, é a nossa palavrinha mágica na matemática, que nos orienta a resolver as expressões numéricas operação por operação, segundo a sua preferência. Então, o P aqui nos diz que devemos resolver primeiro o que estiver dentro dos parênteses, na sequência os expoentes e raízes, depois multiplicação e divisão e, por último, adição e subtração. E aqui destaquei multiplicação e divisão com a mesma cor, assim como adição e subtração, já que multiplicação entre multiplicação e divisão não há ordem de preferência. Resolve-se a que primeiro aparecer na operação e depois seguindo para a direita, assim como entre adição e subtração. Não há ordem de preferência. Na verdade, então, temos 4 etapas aqui, de preferência. Primeiro parênteses, depois expoentes e raízes ou potências e radiciação, e depois, na terceira etapa aqui, fica a multiplicação e divisão e na quarta, adição e subtração. Entre elas, multiplicação e divisão entre adição e subtração, resolve-se a que primeiro aparecer na expressão e depois segue-se para a direita resolvendo as demais operações entre multiplicação e divisão e adição e subtração. Bem, posto isso, agora vamos com segurança resolver a nossa expressão numérica. Então, aqui analisando a nossa expressão, verificamos que temos uma subtração, uma potência e uma divisão. São as 3 operações de nossa expressão. E diante do PEMDAS aqui, verificamos que primeiro resolveríamos o que estivesse dentro dos parênteses. Mas observem, amigos e amigas, que aqui dentro dos parênteses já está resolvido, não há nenhuma operação. Os parênteses aqui existem apenas para separar o sinal negativo do que está fora. Aqui o sinal negativo separa aqui da subtração e aqui o sinal negativo separa da divisão. Portanto, não há necessidade de se preocupar com os parênteses em nossa expressão. Passamos então à segunda etapa, que são os expoentes e raízes ou potências e radiciações. E aqui temos uma potência. Então vamos se focar agora nela. Menos 4 elevado a 3. Reparem que aqui a nossa base é menos 4, pois é ela que está dentro dos parênteses. E aqui o expoente eleva tudo que está dentro dos parênteses. Se não houvesse parênteses aqui, elevaríamos ao expoente 3 apenas o 4 e não o sinal negativo. O sinal negativo seria inserido depois. Mas como aqui há parênteses, então o que deve ser elevado a 3 é menos 4. Então, vamos resolver a nossa potência? Menos 4 elevado a 3. E como se resolve potência? Potência, mesmo que tenha base negativa, sempre se resolve multiplicando a base, nesse caso aqui menos 4, por ela mesma, na quantidade de vezes aqui do expoente que é 3. Então, vamos repetir aqui, menos 4, 3 vezes. E vamos fazer a multiplicação entre eles. Observem que aqui, então, temos 3 números negativos. E como se resolve aqui a multiplicação de números negativos, aqui gosto de apresentar essa tabelinha aqui.
Na multiplicação de sinais, deve-se observar a relação entre os sinais quando houver a multiplicação entre dois números. Aqui, menos 4 vezes menos 4, vai resultar em um número positivo. Na matemática, quando multiplicamos dois números com sinais iguais, ele retorna um número positivo. Aqui, então, menos com menos retorna um número positivo. Assim como aqui, mais com mais também retornaria um número positivo. Nesse caso aqui, então, faríamos menos 4 vezes menos 4, resultaria em 16. 16 positivo. Agora, reparem, amigos e amigas, que vamos ter o 16 positivo e multiplicar por um menos 4, por um número negativo. Então, como nós vamos ter um número positivo multiplicado por um número negativo, observamos aqui a tabelinha, positivo com negativo, e vai resultar em um número negativo. Então, mais 16 vezes menos 4 resulta em menos 64. Então, menos 4 elevado a 3 resulta em menos 64. Podemos aqui substituir em nossa expressão. E agora, temos uma subtração e uma divisão. De acordo com o Pendas, a divisão está na etapa 3 e a subtração na etapa 4. Então, fazemos primeiro a nossa divisão. Aqui temos menos 64 dividido por menos 4. E essa tabelinha aqui, multiplicação em sinais, ela também serve para divisão e sinais. Como temos aqui dois sinais negativos, menos 64 dividido por menos 4, a divisão vai resultar em um número positivo. Menos dividido por menos resulta em um número positivo. Então vamos lá. Menos 64 dividido por menos 4 resulta em 16. E 16 positivo. Maravilha? Agora vamos extrair o mais 16 de dentro dos parênteses. E aqui, quando extraímos, funciona de forma idêntica à multiplicação e divisão. Vamos verificar que tem um menos e um mais. Temos um menos e um mais, resulta em um sinal negativo. Então vamos lá. Vamos extrair o 16 de dentro dos parênteses e vai resultar aqui uma subtração ainda. Ok? Então vamos lá. 7 menos 16 resulta em menos 9. Então o resultado aqui de nossa expressão numérica é menos 9. Aqui, então, vamos limpar a tela. Por quê? Porque, olhem, meus amigos e minhas amigas, ainda temos que resolver as respostas, já que nas respostas aqui não está expressamente identificado o menos 9. Esse professor Pi sempre fazendo mais trabalho, não é mesmo? No entanto, esta forma aqui ajuda e muito a vocês a desenvolverem a sua capacidade matemática. A matemática, ela sempre pode se tornar simples, desde que seja feita da forma correta e sempre indo pelos atalhos possíveis. Então, aplicando os conhecimentos matemáticos adquiridos em nossas aulas, vamos resolver facilmente as nossas respostas A, B, C ou D. Primeiro, vamos limpar a tela e vamos lá. Então, com a tela limpa aqui, vamos iniciar. Vamos deixar bem destacado aqui, menos 9, que é o resultado de nossa expressão. E vamos verificar aqui, então, começando pela letra A. Aqui na letra A temos, abre parênteses, menos 3, fatorial, fecha parênteses, elevado a 2. Observe, amigos e amigas, que aqui temos o ponto de exclamação, é o símbolo de nosso fatorial. Só que eu gostaria de chamar a atenção aqui para que não haja confusão. Não existe fatorial de número negativo. Portanto, o que devemos aplicar aqui é apenas o 3 ao fatorial e depois aplicar ao sinal negativo e depois fazer a nossa potência. Perfeito? A definição de número fatorial, ela não está incluída fatorial negativo, mas apenas os números naturais. Maravilha? Então, por isso que vamos começar a fazer, a solução aqui por 3 fatorial. E 3 fatorial, como a maioria das pessoas já devem conhecer o que é fatorial, basta multiplicar o 3 pelos seus antecessores naturais até chegar a 1. E no caso de 3, os antecessores naturais de 3 até chegar a 1 são apenas 2 e 3. Então vamos multiplicar 3 vezes 2 vezes 1, que vai resultar em 6, já que 3 vezes 2 é igual a 6 e 6 vezes 1 é igual a 6. E agora, então, fazemos a nossa potência. Mas antes vamos aplicar aqui o sinal negativo. Menos 6 é o resultado aqui de nosso 3 fatorial. Aplicamos o sinal negativo e vamos multiplicar aqui a base, menos 6
por ela mesma na quantidade aqui de vezes expressa no expoente, que é 2. Então, vamos apenas repetir, menos 6 vezes menos 6. Ora, aqui, como já expliquei na aula, sinal negativo com negativo resulta em número positivo. E 6 vezes 6 resulta em 36. Então, não pode ser a nossa letra A. Maravilha? Vamos verificar aqui a nossa letra B. Vamos vir para a tela primeiro. Então, aqui, riscando a letra A, vamos para a letra B. Aqui temos, abre parênteses, menos 3, duplo fatorial, fecha parênteses, elevado a 8 sobre 4. Aqui temos duplo fatorial. Quem me segue já sabe o que é duplo fatorial. É uma notação matemática, em que para se resolver, deve-se fazer o produto de todos os inteiros positivos até esse número que tenham a mesma paridade para o ímpar desse número. Em outras palavras mais simples, se esse número for par, multiplica-se esse número por todos os números pares positivos que vem antes dele. E se esse número for ímpar, que é o caso aqui, multiplica-se esse número por todos os números ímpares e positivos que vem antes dele. Então, vamos resolver. É bom aqui, deixar claro que não existe também, assim como na letra A, não existe número, duplo fatorial de número negativo. Portanto, vamos aplicar a notação apenas ao 3 aqui, positivo, e depois vamos aplicar o número negativo ao resultado que encontrarmos. Então, pela definição, verificamos aqui quais são os inteiros positivos ímpares antes de 3 e multiplicamos por 3. Apenas o 1, Já que o único número ímpar antes de 3, que seja inteiro positivo, ou natural, é o 1. Então, multiplicamos 3 vezes 1, que vai resultar em 3. E agora substituímos aqui. No lugar de 3, duplo fatorial. Vai ficar menos 3 elevado a 8 sobre 4. Perfeito? Então, agora, vamos fazer a divisão aqui de nossos expoentes, que é 8 dividido por 4, que resulta em 2. E agora, como temos a base menos 3 elevado a 2, basta multiplicar a base por ela mesma, a quantidade de vezes o expoente, que é 2. Vamos então fazer menos 3 vezes menos 3. E como já é mencionado na aula aqui, número negativo com número negativo resulta em número positivo. E vamos encontrar o mais 9. E o resultado de nossa expressão é menos 9, então não pode ser a letra B também. Então vamos riscar a letra B também. E vamos para a letra C. Vamos limpar a tela e vamos para a letra C. Então, aqui na letra C, temos 81 elevado a 1 meio. E aqui, para se resolver, vamos utilizar a propriedade da matemática que diz que podemos converter uma potência de expoente fracionário em raiz. Aqui, temos 1 meio. Como faz a conversão? O denominador do expoente se transforma no índice, o numerador do expoente se transforma no expoente do radicando e a base se transforma no radicando. Ficará assim, então. Ficará uma raiz quadrada de 81. A nossa base aqui se transforma no radicando, o numerador do expoente se transforma no expoente do radicando e o denominador do expoente da potência se transforma no índice da raiz. Então, vamos ter a raiz quadrada de 81. Bom, já sabemos que a raiz quadrada de 81 é igual a 9, pois 9 vezes 9 é igual a 81. Então, vamos ter o resultado aqui de nossa expressão, de nossa operação aqui, da nossa resposta, letra C igual a 9. 9 positivo, que é diferente do resultado de nossa expressão, que é menos 9. Então, também não pode ser a letra C. Vamos, então, comprovar se é a letra D. Aqui temos menos 729 elevado a 1/3. Vamos limpar a tela e vamos verificar a letra D. Aqui na D, como temos menos 729 elevado a 1/3, devemos saber que o que está sendo elevado a 1/3, como não há parênteses aqui, como já explicado lá no início da aula, não há parênteses antes do menos e depois do 729, o que deve ser elevado a 1/3 é apenas o 729 positivo, e aí depois, com o resultado, aplicamos ao sinal negativo. Maravilha? Então, vamos começar resolvendo 729 elevado a 1/3. E aqui funciona de forma semelhante ao explicado aqui na letra C. Quando temos aqui um expoente fracionário, podemos converter em raiz. Só que neste caso, vamos ter uma raiz cúbica de 729. O denominador aqui do expoente virou o índice de nossa raiz, virou uma raiz cúbica. E aqui o nosso numerador do expoente virou o expoente aqui do radicando. Mas como qualquer número elevado a 1 é igual a 1, deixamos somente o 729. E agora vamos utilizar aqui
para resolver a raiz cúbica de 729, o método da fatoração. E pela fatoração, a primeira coisa que fazemos é separar o radicando, que é 729, e vamos fazer então a nossa decomposição do radicando. Na verdade, o que vamos fazer é decompor 729 em uma multiplicação de números primos. Números primos, né, apenas para lembrar, são os números que são apenas divisíveis por 1 e por ele mesmo. E nessa definição se encontram o 2, o 3, o 5 e assim sucessivamente. Bom, agora vamos verificar qual o menor número primo que divide 729 e retorna o número exato. Como é um número ímpar, não pode ser 2. Passamos ao 3. O 3, para saber se o número é divisível por 3, basta somar os algarismos. E se o resultado for um número que é divisível por 3, então vai ser divisível por 3 o número aqui. Bom, 7 mais 2 é igual a 9, 9 mais 9 é igual a 18. 18 é divisível por 3, então 729 aqui pode ser dividido por 3 e vai retornar o número exato. Vou fazer de cabeça aqui, 729 dividido por 3 é igual a 243. 243 é divisível por 3? 2 mais 4 é igual a 6, 6 mais 3 é igual a 9. Bom, 9 é divisível por 3, então 243 é divisível por 3 também. O resultado de 243 dividido por 3 é igual a 81. 81, 8 mais 1 é igual a 9, então 81 é divisível por 3. 81 dividido por 3 é igual a 27. 27 dividido por 3 é igual a 9. 9 dividido por 3 é igual a 3. 3 divisível por 3, 3 dividido por 3 é igual a 1. Observe que agora, então, chegamos aqui à nossa decomposição, né? Eu lembro que aqui a multiplicação entre esses números aqui, eles resultam em 729. Então é justamente isso que queremos. Agora vamos tentar aqui converter os números aqui primos em potências de expoente 3 para depois simplificarmos aqui com o índice da raiz. Reparem que temos dois grupos de 3, né, repetido 3 vezes. Então podemos aqui, nessa multiplicação aqui, converter em uma potência de 3 elevado a 3 e a mesma coisa aqui embaixo, 3 elevado a 3. Então, reparem também, né, que aqui 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3 é a mesma coisa que 729. Então, vamos substituir agora 729 por 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3. Ok? Vamos substituir ali dentro. E agora, chegamos onde queríamos. Vamos agora poder simplificar aqui o índice com os expoentes aqui dos radicandos. Aqui. Vamos então fazer a substituição, a simplificação. Maravilha? Bom, agora podemos então extrair aqui 3 vezes 3 de dentro da raiz e basta fazer a multiplicação. 3 vezes 3, que vai resultar em 9. Observem, amigos e amigas, que agora podemos apenas aplicar o sinal negativo. E o resultado vai ser, de fato, a letra D, pois vai resultar aqui, menos 729 elevado a 1/3, o valor de menos 9. E então, meus amigos, minhas amigas, acertaram mais essa? Comentem como foram, se acertaram, se erraram. Desejo a todos uma vida muito próspera, muito saudável. Fiquem todos com Deus e até a próxima. E se quiserem, podem fazer esta próxima questão que aparece na tela.